Olá, o Em Discussão está no ar e hoje o tema é planejamento familiar. Até a metade do século XX, era comum as famílias terem 5, 6 filhos. E existia uma lógica bem razoável por trás dessas altas taxas de natalidade. A maioria da população vivia no campo, uma época de agricultura primitiva em que as crianças pegavam no cabo da enxada já aos 7 anos. Quanto mais braços disponíveis houvesse na família, maior era a probabilidade de sobrevivência. A sociedade convivia com altas taxas de mortalidade infantil, inaceitáveis para os padrões atuais. Era comum a notícia de uma mãe ter perdido 2, 3 filhos. Isso era uma rotina na vida das mulheres com mais de 30 anos. Até a década de 60, além da cirurgia e dos preservativos, não existiam recursos médicos para evitar a concepção. Só depois que as pílulas anticoncepcionais apareceram no mercado e a migração das pessoas do campo para a cidade, é que começou-se a espalhar a ideia de que as famílias não precisavam ter tantos filhos. O resultado disso, em 1970 éramos 90 milhões e hoje temos o dobro da população. Quais serão as consequências disso? Será que existem políticas públicas para os casais que querem pensar sobre o assunto? O planejamento familiar está em discussão. Aqui no estúdio, para esta discussão, nós estamos com a Jailde Rosa, ela que é assistente social da equipe do Frei Damião, e também da maternidade Frei Damião nós temos a Verônica Varandas, que é enfermeira do pré-natal. Sejam todas bem-vindas. Vamos tentar definir para o pessoal em casa o que é um planejamento familiar? Quem pode começar? Bom, planejamento familiar é o conjunto de métodos e ações oferecidas para os homens e as mulheres, enfim, para as famílias, para que seja programada a estrutura familiar. Que aí entra aí o número de filhos? Isso, também para prevenir a gravidez indesejada, né? Então, todo é o planejamento. Planejamento familiar que envolve, você falou bem aí, homens e mulheres. Isso. Porque às vezes a gente pensa que é só as mulheres que fazem planejamento familiar. Na sua realidade, como é que é isso? É uma questão bem importante você ter tocado nisso, porque assim, na prática da gente, quase 100% das mulheres procuram os serviços sozinhas. Nossa! Então, assim, tem também métodos para os homens, né? E é importante também que ele participe, que ele se inteire, né? De como utilizar esses métodos para ajudar, apoiar também a mulher. Mas, infelizmente, elas predominam, assim, quase 100%. Jailde, por que a gente precisa ter um planejamento familiar? Principalmente porque se a família não planejar de forma inteligente, né? Até preocupando-se também com a questão econômica, a questão social, educacional, a estrutura dessa família, a coisa desanda. E é necessário que a família esteja bem estruturada, principalmente para garantir a educação dos filhos e garantir uma condição digna, né, de sobrevivência. A gente sabe que o número da população que alto, tem um nível salarial baixo é gritante, né? Uma desigualdade social muito grande e que isso, se nós formos avaliar na prática, você vai perceber que as famílias maiores, com um número de filhos maior, é bem de um nível econômico bem inferior àquelas famílias que têm apenas 2 filhos, 3, 1. É porque a gente começa a imaginar, né? Você tem um custo mensal daquela família. E aí você vai ter que dividir com mais gente se você tem mais filhos. E às vezes é um negócio que parece que não tem fim, né?
aqui eu tenho uma pesquisa, inclusive, da Organização das Nações Unidas, dizendo que os programas de planejamento familiar foram responsáveis pela diminuição de 1/3 da fecundidade mundial entre os anos de 72 e 94. E a Organização Mundial de Saúde diz que 120 milhões de mulheres no mundo desejam evitar a gravidez. Apesar disso, nem elas nem os parceiros usam métodos contraceptivos. Você que trabalha diretamente com pré-natal de alto risco, não é isso? Isso. Qual é a situação que você consegue perceber? Porque, obviamente, a gente não pergunta, mas acaba transparecendo, né? A gente não pergunta, mas acaba transparecendo se aquela gravidez foi planejada ou não foi planejada. Estou errado? Você tá... Não, tá certo, é assim, em partes. Isso é até uma pergunta bem direta que a gente faz. Ah, vocês fazem pergunta direta? Uhum. Na hora que a gente está fazendo o cadastro da mulher no pré-natal, existe um itemzinho na ficha perinatal que a gente preenche, se essa gravidez foi programada ou não. A gente já faz esse levantamento. De perguntar isso, não, de responder isso? Não. E assim... a gente pergunta assim, a gravidez foi planejada ou não? Mas por que? Vocês seguem protocolos diferentes, se ela foi planejada ou não, ou é uma questão estatística mesmo? É para avaliar, assim, naqueles números de atendimento, quem realmente planeja e quem não planeja, né? Que vai assim... Acidente. E tem todo um contexto também em cima disso, né, Rafael? Uhum. Assim, quando a gente está diante de uma resposta negativa, a gente já sabe o que está por trás de tudo aquilo, né? Não foi programado, provavelmente aquele bebê não é desejado, né? Então, assim, tem todo, né, um contexto assim, mais abrangente quando a resposta é negativa. Então, a gente já tem ou encaminha para um apoio psicológico também, né? Então tem todo... acaba direcionando, assim, de certa forma, né? Acaba pegando essas gravidezes de alto risco, geralmente a mãe é a primeira gravidez, é aquele casal que fica tentando por várias vezes até conseguir, às vezes, como dizem no popular, né? Não segura a barriga, é isso ou não? Também, né? Não é só isso. Na verdade, a gravidez de alto risco, assim, ela não tem um fator determinante por ser primeira ou subsequentes, né? Em relação às gestações. Vai muito de cada organismo, é muito relativo, né? Para desenvolver uma pré-eclâmpsia ou qualquer outra enfermidade, outro problema, não tem como a gente... medir, né, quem pode vir a desenvolver, a não ser aquela que já tem algum problema crônico, né, uma hipertensão, uma pessoa diabética, né, alguma doença de base, aí a gente já sabe que ela, né, é uma forte candidata, né, a desenvolver mais problemas durante a gestação. Jailde, quando você recebe as famílias na parte de assistência social, você geralmente encara famílias bem numerosas ou isso está ficando para trás? Geralmente está equilibrado, tanto chega pessoas buscando planejar a família com 2, 3 filhos e como chega com 9, chega com 10. Você lembra qual foi o chega máximo? Na 11ª gestação, entendeu? Hoje mesmo, uma chegou lá, estava parindo o 10º filho e ela queria laquear as trompas, só que no momento do parto, né, como a lei tem um parágrafo lá que é vedado laqueadura no momento do parto ou aborto. Então, os médicos primam pelo parto normal, para que ela entre em trabalho de parto. Aí depois do parto é que se faz... Aí que busca o planejamento para fazer sua inscrição e buscar isso de forma bem organizada, entendeu? Porque às vezes a mulher pensa no momento do parto, mas às vezes é uma gravidez de alto risco, ela quer aproveitar a cesariana para fazer a laqueadura, mas para a visão médica... Em tese, era mais, entre aspas, prático, né? Porque a gente já estava fazendo um procedimento cirúrgico
não precisava passar por 2 procedimentos cirúrgicos, né? Eu também vejo dessa forma, assim, eu já li a lei e eu discuto às vezes com profissionais, estagiárias que eu acompanho e eu digo, olha, era preciso mudar esse inciso aqui, esse parágrafo, porque está prejudicando as mulheres. Será que quando foi criada essa política, tinha alguma segurança que precisava ser garantida ali? Não sei. Né? É um caso a se pensar. Não, tem sim a segurança da mulher, tem também a questão da idade. Às vezes elas são muito jovens e depois de laquear as trompas se arrependem, buscam lá, já chegou casos, arrependida querendo fazer a canalização da trompa, porque arrumou outro parceiro e o outro queria um filho, entendeu? Que eu não estava entendendo por que uma mulher gostaria de voltar atrás, mas tem essas questões também. Entendeu? Aí ela é jovem, quando tem uma certa idade já não se arrepende, naturalmente. Mas, por exemplo, chegou uma lá que ligou as trompas com 24 anos. Com 28 ela estava cedo, com outro companheiro. Parece e cedo, queria canalizar para ter um filho com esse outro. Já estava e ela já tinha filhos? Já tinha do primeiro casamento, só que separou-se. Tinha 2. Já tinha 2. Tinha 2. Queria um com ele, porque ele queria também ter outro filho. Queria ter um filho. Os homens também têm uma segundo coisa, companheiro, né, É porque a questão do machismo, tem que ser o meu filho. Não, né? Eles acham que se não engravidar uma mulher, a masculinidade dele já fica fragilizada. Essa cultura. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai mostrar um dado muito interessante da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, que é feita pelo Ministério da Saúde sobre o desejo das mulheres de engravidar e também sobre os métodos contraceptivos. Fique com a gente, aqui tem discussão.